que é a implantação da nota fiscal de consumidor eletrônica em Minas Gerais. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso quadro do canal do YouTube Papo com Especialistas e hoje tenho a ilustre presença de um amigo, cliente aqui na Contabilidade São Judas Tadeu e parceiro nosso aqui para assuntos especiais. Estamos aqui com a presença do meu ilustríssimo amigo Wagner Araújo. O Wagner é empresário aí do segmento de tecnologia, sócio da Digimac, sócio da Criare, tem sua formação aí em técnica e eletrônica, com graduação em gestão comercial e com pós-graduação em gestão empresarial. Wagner, muito obrigado pela aceitação do convite. É uma honra tê-lo aqui no nosso quadro Papo com Especialistas, sobretudo para falar de um assunto tão atual e que tem gerado tantas dúvidas aí para os empresários e para os contribuintes, que é a implantação da nota fiscal de consumidor eletrônica em Minas Gerais. Você é expert nisso, tá à frente aí da Digimac, que opera com a parte de hardware, né, para poder sustentar os empresários nesse sentido, e vivencia também o lado de lá, a parte de desenvolvimento do software, que também precisa estar integrado e tem que estar tudo aí no alinhamento perfeito para que as coisas funcionem da melhor forma possível, né? É isso mesmo, Wagner? Obrigado pela aceitação do convite. Vou passar a bola para você fazer uma contextualização do momento NFCE que nós estamos vivendo em Minas Gerais aqui. É isso aí, Sávio. Eu sofro dos dois lados, né? Isso aí. Eu sofro no hardware e no software. É um prazer, de novo, estar aqui. A gente está... Obrigado, né? Papo de especialista. É uma honra, né? Pela nossa amizade, pela parceria e poder ajudar os nossos clientes, né? Então, eu te agradeço pelo convite e espero poder sanar um pouco de dúvida aí dos nossos parceiros, amigos aí, clientes de toda a região, todo mundo que está assistindo a gente aí. Perfeito. Eu não tenho dúvida que você vai sanar poucas dúvidas, não, vai sanar várias dúvidas aí para nós, inclusive até minha mesmo, que também estava doido para fazer esse bate-papo contigo aqui, para esclarecer alguns pontos que eu ainda tenho dúvidas em relação a essa ideia da NFCE. Ô, Wagner, faz uma contextualização para nós, o que é NFCE, o que muda com a NFCE, como era e como isso vai ficar, para os empresários terem aí uma ideia geral disso. Podemos? Beleza, vamos lá. Então, NFCE, nota fiscal eletrônica para consumidor, certo? Só para o pessoal entender, na verdade, a NFCE é uma tecnologia de emissão de cupons fiscais, hoje totalmente eletrônica. No Brasil, há muitos anos já vem a impressora fiscal, só existia a impressora fiscal, isso em nível nacional, certo? Quando saiu da tecnologia da impressora fiscal, alguns estados optaram por algumas tecnologias diferentes. Por exemplo, São Paulo optou pelo SAT, que é um sistema transmissor lá. Então, alguns estados, Alagoas e outros estados, optaram também pelo SAT. Santa Catarina ainda manteve um modelo de impressora fiscal, que é uma impressora fiscal, módulo fiscal blindado. Tá? E Ceará pegou o SAT e melhorou ele um pouquinho, colocou o nome de MFE, é um módulo fiscal eletrônico. Ou seja, então, no Brasil, hoje, tem SAT, MFE, impressora fiscal blindada e a própria impressora fiscal. Em Minas Gerais, NFCE. Alguns clientes até perguntam se pode colocar outras tecnologias aqui em Minas Gerais. Hoje é só NFCE. Existem ainda alguns clientes que estão rodando com impressora fiscal, mas em Minas Gerais é NFCE. E o prazo final dela, a gente vai falar disso aí para frente, é até dezembro do ano que vem. Tá? Então, o que existe é só para o pessoal entender que existem essas tecnologias e Minas Gerais optou pela NFCE. Ok? Perfeito, muito bom. Então, a NFCE veio aí para pôr fim no ECF, no equipamento de emissor de cupom fiscal, né? E também na nota fiscal série D aí, modelo 2, que é aquela notinha do bloco ainda para quem não estava obrigado a NFCE, a ECF, né? Isso. A ideia é essa. Já entrando nesse bate-papo dos prazos aí, que os contribuintes estão obrigados, muitos clientes me perguntam, e você deve escutar isso também, Wagner, mas eu posso implantar a NFCE num caixa e ter a ECF no outro? Eu tenho que implantar a NFCF para todos? Como que funciona essa questão do prazo e essa concomitância aí? É possível ou não? Claro, vamos
por partes aqui. A gente falou você perguntou sobre datas, então a gente vai ter que falar um pouquinho, perder um tempinho nisso daí. Porque já é o terceiro cronograma, né? É o terceiro cronograma. Sai um cronograma inicial, e o cronograma inicial falava que toda empresa abriu o CNPJ, lembra? Março de 2019. Toda empresa, a partir de março, era obrigada a colocar NFCE já. Abriu o CNPJ, já deveria colocar. Agora, no último cronograma, o cronograma atual, já isso caiu. Empresas com faturamento abaixo de 120 mil ano auferidos em 2018 não precisa mais colocar impressora, o NFCE. Então, essa foi a principal mudança. Outra mudança que teve do primeiro cronograma, que eles lançavam uma data. Lembra, lá em março, também junto com isso, posto de gasolina e empresas de faturamento acima de 100 milhões já era obrigada a colocar daquela data mais 9 meses, correto? Só que agora eles aumentaram essa carência para 12 meses e mexeram em algumas datas. Tá? Então, só para falar da última, o que está valendo hoje, eu até fiz uma colinha aqui, tá, sabe? Tranquilo, fica à vontade. Então, a gente tem empresas aí que faturam de 1 milhão a 4 milhões e meio ano, e vale a data anterior, que ela era de 1º de fevereiro de 2020, eles vão vencer 1º de fevereiro agora de 2021. Então, o pessoal de 1 milhão a 4 milhões e meio ano, auferidos de 2018, vence agora em fevereiro de 2021, certo? O que mudou? A 1º de setembro vai vencer as empresas com faturamento de 500 mil a 1 milhão ano. Mas elas têm 12 meses, certo? E para finalizar, as empresas, 1º de dezembro, finaliza as empresas abaixo de 500 mil ano, auferido 2018. Mais 12 meses, vai para 1º de dezembro de 2021, certo? Então, o ECF em Minas Gerais vai ser enterrado de vez de 1º de dezembro de 2021. Até lá, as empresas podem, né, respeitando as datas, elas podem usar a impressora fiscal com a impressora não fiscal. Para falar a verdade, quando você perguntou se pode usar a impressora fiscal com a impressora não fiscal, a gente até aconselha os clientes a fazerem isso. Por quê? Vamos supor que um cliente tem lá 4 caixas. Para ele não fazer de uma vez os 4, coloca o primeiro, porque tem muito problema nesse meio. Até a gente fazer o cliente rodar legalzinho. Então, ele coloca a primeira, testa, põe tudo para rodar direitinho, rodou, põe nos outros caixas. A gente aconselha os clientes a fazerem isso. Entendi. Então, na verdade, é colocar um pé na água só para ver se ela está fria. Mais ou menos isso, né? Realmente. Muitas vezes tem problemas. Nós vamos falar sobre esses problemas também. Apesar que hoje, sabe, a gente sofreu muito, os clientes nossos, quando foram vencendo esses prazos, muitos clientes queriam colocar já inicialmente. A gente, pelo amor de Deus, não coloca. O servidor da Receita tinha muito problema, de Minas Gerais, principalmente, né? Então, a gente não coloca inicialmente, a gente foi protelando. Agora, hoje não. Hoje está bem mais tranquilo no que se refere ao Estado. Sem dúvida. Eu também vivi isso um pouco do lado de cá, Wagner, porque nas gerações dos arquivos dos SPEDs não conseguia gerar porque não tinha transmitido a NFCE ainda, né? Eu acho que isso, eu quero que você trate para mim no outro ponto que eu chamei aqui de principais problemas. Eu vou te chamar agora mesmo para a gente falar sobre isso. Mas antes de entrar nesse assunto dos principais problemas, Wagner, qual que é a sua experiência com relação às vantagens da migração do ECF para NFCE? Você acha que nós tivemos ganho com isso? Eu imagino que sim, não ia fazer isso sem ter pensado aí em ganhos para o contribuinte e para a fiscalização. Qual que é o seu ponto de vista sobre essas vantagens? Tá, primeiro posso falar o negativo meu? Claro. O meu negativo, eu sou interventor, né? Eu perdi. Sem sombra de dúvida. O único que perdeu com isso foi o interventor. Mas como operador de hardware, de fato, para você não foi tão legal. Não foi bom, mas vamos lá. Como uma vantagem que eu acho, primeira vantagem, transparência. Então, exige a transparência para o governo, a vantagem para o governo, porque é tudo online, né? Emitiu o cupom, já está lá, é bem transparente, não tem a impressora, passar pela impressora, para a impressora acumular aquilo nas memórias para ir para lá, tirar no final do Z, tirar a Z para poder ir para a Receita. Então, é online. Então, essa transparência. Agora, para o contribuinte, é transparente também para o cliente do contribuinte, porque o cupom fiscal tem lá aquele QR Code, né?
Então, aquele QR Code, ele pode consultar a qualquer momento as compras dele, ir para um e-mail. Então, essa transparência aí é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho, economia para o contribuinte, porque ele não precisa gastar R$ 2.000 que custava uma impressora fiscal, sendo que uma impressora não fiscal hoje custa de R$ 500 a R$ 700, uma impressora boa, nacional, de qualidade. Existe até uma economia no papel, não existe mais as intervenções técnicas, não precisa. A impressora ali, ela é uma impressora praticamente comum. Hoje a manutenção nela pode ser, não precisa necessariamente de uma empresa interventora. Tá? Outro detalhe, agilidade. Eu gosto de falar da agilidade com a flexibilidade, também um pouco de inovação, isso muito legal, porque a impressora fiscal, o que acontecia? Ela burocratizava muito o processo. Citar um cliente que tem, por exemplo, 3 caixas, dava problema aqui no computador desse caixa, ele tinha uma burocracia para tirar a impressora desse caixa, passar para o outro, vice-versa, ele tinha que, ou às vezes tirar Z, ou às vezes entrar em contato com a empresa de software, porque esse número de série não roda aqui. Então, essa flexibilidade, eu posso pegar um notebook, da noite para o dia eu transformo um notebook em ponto de venda. Coisa que na impressora eu tinha que lacrar, fazer aquela coisa. Então, sabe, agilizou, flexibilizou e aliado com a inovação, porque hoje eu posso ter um aplicativo, um papafila Android, mandar isso para uma impressora Bluetooth, sabe? Hoje dá para fazer muita coisa em termos de inovação. E o comércio, o PDV não precisa ser aquela coisa fixa, estática mais, né? Como era. E o cliente, com essa, né, troca para lá, ele pode ter, por exemplo, uma impressora, ele tem 2 supermercados, um exemplo, 2 farmácias. Ele pode ter uma impressora reserva para as 2 farmácias, coisa que ele não fazia com a impressora fiscal, entendeu? Então, essas eu acho que são as vantagens da NFCE. Bacana. Então, o contribuinte ganhou flexibilidade, transparência, ganhou aí conformidade e a fiscalização também, sem sombra de dúvida, ganhou aí em relação ao tempo da informação, né? Que a gente for pensar no ECF, ele teria essa informação somente se ele buscasse a memória da impressora ou quando o contador transmitia a EFD ou se integra que ele ia buscar essa informação. Com a NFCE, transmitiu informação, é quase que full time, tempo real, a informação já está na base de dados, já pode ser analisada através de cruzamentos fiscais eletrônicos aí, né, Wagner? Ficou muito bom para o governo, né? E como tudo, né? A gente sempre fala aqui, né? Várias palestras, reuniões, a gente já participou, né, sabe? Então a gente sempre fala, o governo ele pressiona algumas coisas, mas sempre tem benefício. Porque se não exigisse, lá naquela época, se integra lançamento de nota, o pessoal estava sem saber custo de produto até hoje, porque não estaria lançando nota, nada. Então, vem daquela época e hoje também, com essa nova exigência da NFCE, traz muito benefício, principalmente para o varejo, né? Às vezes a exigência vem de uma natureza fiscal, mas ela acaba impactando no operacional e na gestão da empresa, o que traz benefícios para os empresários, né, Wagner? Eu acho o pior da impressora fiscal é isso mesmo, ela trava a inovação. Sem dúvida. Ela trava, não pode fazer nada aqui, não, isso não pode, porque, tipo, o PAF, né, o PAF-SF, muita coisa não podia fazer. Existia a regra que não podia nem ter impressora reserva. Pensa bem. Agora, hoje não, o cliente pode ter... Eu não me esqueço aqui de um procedimento chamado rodar TDM. Nossa, meu Deus do céu. Graças a Deus não vamos ter isso mais também, é outra vantagem, né? Nossa, é demais. Aí dá diferença, meu Deus. Exatamente. Muito bom, muito bom. Então aí temos várias vantagens. Eu penso que a gente tem que olhar o meio copo cheio, não o meio copo vazio, né? Claro. De fato é transparência, tecnologia, flexibilidade, ou seja, todo mundo aí, o consumidor levou vantagem, o contribuinte também e o fisco também. Então atendeu os três pontos da relação comercial aí, né? Uhum. Mas, o Wagner, não é só vantagem não, cara. Eu imagino que você deve ter vivido aí também alguns problemas, um período nebuloso aí com as implantações da NFCE. Eu, se não me engano, você até montou um procedimento aí de 6 passos para que você tenha sucesso na implantação da NFCE, não foi? Isso, exatamente. A gente manda para todos os clientes, até pessoal que precisa tirar alguma dúvida, a gente sempre manda. Então, manda no WhatsApp, depois você vai deixar meu contato, claro. Qualquer um que precisar, a gente manda esses passos. Então, a gente separou em 6 passos.
para amenizar o problema. Então, a primeira coisa que a gente, quando um cliente me liga, tá? Me ligou, olha, eu estou precisando colocar NFC. Já uso o seu sistema ou o sistema de terceiro. Qual que é a primeira coisa que eu falo com o cliente? Computador. Se o computador dele não tem uma boa configuração, gente, é sofrimento demais, porque ele exige hoje, pela essa comunicação online, a gente precisa, hoje a gente fica totalmente dependente da internet. Então, se o computador é ruim, vai travar tudo. Então, primeiro processo, vamos mexer no seu computador. Se ele é capaz, a gente consegue pelo menos tirar um HD, colocar um SSD, aumentar a memória, vai depender da configuração dele, vale a pena, se ele não quer fazer um investimento muito alto. Mas eu sempre falo para o cliente, o caixa é onde entra o dinheiro. Ali tem que ter um investimento, sabe? Então, às vezes, ele gasta lá no computador da casa dele, põe um notebook de R$ 5.000 para mexer na internet e esquece de onde entra o dinheiro. Então, coloca um computador bom lá, novo de preferência, e então a gente manda a configuração mínima para ele poder começar a evitar problema. Obviamente, atrás disso tem toda a parte de rede elétrica, mas isso a gente entende que já devia ter sido superado, né? Então, o segundo passo, primeiro o computador, o segundo passo é o sistema dele de gestão. Então, aconteceu esses dias, me ligou um cliente de São Paulo que o software dele é de São Paulo, só rodava SAT. Não rodava NFC. Em Minas Gerais não dá. Então, o sistema dele tem que rodar NFC. Então, a gente sempre fala, ó, o sistema tem que estar bem atualizado com a legislação mineira, né? O terceiro e o mais crítico, sabe? Esse aí acho que você vai poder compartilhar comigo dessa dor, que é o cadastro de produto. Esse, gente, não mexe, não adianta colocar. E é o que eu te falo, a gente tem uma parceria, né? Você também conhece bem, a Imentes. Então, a gente coloca ele e a gente fala, olha, a gente instala, implanta o Imentes no nosso sistema, que é o Criare. Isso é de forma automática. Então, lá, a Imentes trata todos os produtos. A gente tem vários, inúmeros casos de sucesso, sabe? Ô, Vaguinho, posso te interromper aí? Pode. Conta aquele caso do Rio de Janeiro, cara. Eu achei fantástico que você me falou. Estava implantando e a loja parou. Não teve um caso assim? Foi. Então, esse foi antes da gente criar os passos. Foi um dos primeiros clientes nossos com o NFC. No Rio de Janeiro, isso há mais de 3 anos, né? E aproximadamente 3 anos. E a gente colocou tudo lá, meio cru ainda. A gente estava aprendendo. Colocamos as NFC, tudo a hora que foi passar, não passava nada. Tudo sem MCM. Meu Deus Aí a do céu. gente colocou a sorte que o cliente já tinha fechado a classificação tributária e o nosso sistema já estava apto, então foi de forma automática. Em 15 minutos ele corrigiu 95% dos produtos. O cliente em Meu 15 minutos Deus. abriu a loja. Foi assim, Olha fantástico. só. Esse último cliente que teve essa semana aí, 97% passou em 10 minutos. Que isso, Wagner. Foi fantástico. Então Bacana, hoje hein? a gente já chega com o cliente e fala, não, a gente está com o problema resolvido. A gente não E sofre mais com isso, sofremos demais. a Mas gente. mesmo assim a gente pede, coloca um caixa com um computador legal, tributação ok, né? Porque a gente sempre fala em 95%, porque aqueles 5 tem produto, às vezes, com erro de descrição, produto que não tem código de barras, às vezes tem uma descrição errada, então o pessoal fica meio sem entender. Então dá esse probleminha, às vezes um erro de interpretação, mas é um sucesso. A ferramenta que a gente trabalha de classificação tributária resolveu, eu vou falar só ela, 80% dos nossos problemas. Porque os outros... Imagino que deve ter reduzido de suporte também, né, Wagner? Puxa, não, e aí isso implica lá na frente, né? Implica no SPED, no Não, cupom, tudo. A eu formação de preço. tô falando de suporte porque isso reduziu, inclusive, suporte para mim enquanto contabilidade. Porque eu tinha vários clientes que me ligavam, sabe, qual que é o NCM disso, sabe, qual que é o CST de PIS e COFINS para isso, qual que é o CST de CMS para isso. Ou seja, isso foi uma ação muito bacana porque ela atendeu a software house, ela atendeu o contribuinte, ela atendeu o contador e as informações estão indo muito mais preparadas para fiscalização através dos arquivos eletrônicos, né? Não, e outra coisa, e o gestor esquece de da coisa mais importante, é o custo, a Formação do preço. Se ele não Perfeito. sabe o que aquele produto entrou de crédito, vai sair de débito, ele não, como que ele vai formar o preço corretamente? Então, Sem dúvida, sem dúvida. isso é esquecido.
Olha só como que um problema pode virar uma solução, né? Nós estamos tratando isso como um principal problema, mas poderia entrar nas vantagens também, né? Claro, Sem dúvida, sem a dúvida. gente vai Vamos lá. vendo, né? Às vezes é na dor que a gente percebe as oportunidades, né? Vamos lá. Então, depois passando aí, falei do computador, do sistema, do cadastro. Depois o cliente tem que adquirir uma impressora, né, uma impressora térmica, e os demais periféricos. Se ele for novo, ele vai ter que ter gaveta, leitor de código de barra, no break, né, para o caixa. Então, isso vai depender se o cliente é novo ou se o cliente está simplesmente migrando, né? O quinto lugar, o quinto passo ele tem que adquirir o certificado A1. Isso também, Sávio, é um problemão para a gente, sabe? Porque tem muitos contadores que falam assim, mas olha, eu acabei de comprar o certificado A3 e agora eu não vou colocar o A1, mas o A3 ele só emite naquele computador um só, não dá para ele ficar, não tem que ficar pedindo autorização. Então, a gente é bem taxativo com os clientes, certificado A1. Tá? Porque você vai instalar esse certificado A1 lá no servidor e esse servidor vai distribuir na rede, qualquer computador automaticamente vira um emissor de nota fiscal eletrônica, bem rápido, né? Tanto a NFCE quanto a NFE. Então é bem rápido o certificado A1, vale a pena não, tem que ser o certificado A1. E o investimento é muito pequeno, né, Wagner? O investimento hoje no certificado é muito pequeno pelo transtorno que isso pode gerar na loja aí, né? E obviamente aí o contador pede o CSC, né? Sim, tem que pedir a liberação, isso é fácil. Praticamente aí finaliza chega no meu quinto passo, e o último passo é chovendo molhado também, é a internet, né? A internet tem que ser boa, estável. E outra coisa também que eu deixo junto desse sexto passo é o backup, porque hoje é obrigação, mesmo sendo tudo online, parece estranho, né? Mas você não falou que é tudo online, já vai para a Receita? Mas a Receita te obriga a fazer o backup. É responsabilidade do contribuinte guardar o backup. Então a gente manda isso daqui para todo mundo, a gente divulga nas nossas redes sociais também, Facebook, Instagram, no WhatsApp, a gente sempre divulga isso daí para todo mundo ter acesso. Ô Wagner, você pode depois me encaminhar esse material para que a gente possa distribuir junto com o vídeo aí nas nossas redes sociais, na lista de transmissão? Tá? Porque realmente ficou muito bom, cara. Teve muitos pontos aí dentro dos 6 passos que eu não tinha me atentado e faz toda a diferença. Se você quiser ter uma implantação aí com sucesso, o ideal é que você planeje isso, né, de forma antecipada, estratégica, para evitar que depois lá na frente você tenha aí problemas aí de travamento lá nos PDVs e por aí vai, né? Não, isso é fundamental. Depois disso que a gente explica os clientes, a gente evitou muito problema. Imagino. Não, essa ideia de fazer aí um checklist preventivo foi muito bacana, vocês estão de parabéns. E nós vamos publicar aí para vocês que estão assistindo esse vídeo aí, junto com o envio da live, também esse material aí que o Wagner montou para nós lá, dos 6 passos para ter sucesso na implantação. Ô Wagner, eu tenho aqui algumas dúvidas que os clientes me perguntam, eu vou abrir o tema aqui podemos chamar de dúvidas frequentes, trazendo uma, e eu quero que você me fale quais são as dúvidas que os clientes te perguntam também. Muitos clientes me perguntam o seguinte, mas eu posso pegar a minha impressora fiscal e transformá-la numa impressora não fiscal e utilizar ela? Eu queria que você falasse sobre isso e quais são as principais dúvidas que os contribuintes têm levado para vocês aí em relação à NFCE, Wagner. Tá, vamos lá. Sobre a impressora fiscal, poder aproveitar, sim. Tem hoje 3 modelos, 3 marcas no Brasil que permitem aproveitar. A gente faz a cessação de uso e aproveita, que é a Daruma, a Sueda e a Bematec. Apenas um modelo da Bematec é MP4000. Mas eu te falo de antemão, sabe? Essa Sueda e essa Daruma, o custo fica tão alto que eu descarto. Só falo que porque aceita, mas eu já descarto porque não vale a pena. Não vale a a pena. A 4000 foi a impressora mais vendida em Minas Gerais. Sabe? A maioria dos comércios só tinha MP4000. Essa impressora, se ela tiver bem conservada, com aquela cabeça térmica, imprimindo bem, sabe? Vale a pena fazer. Fica bem, assim, dá uma diferença aí de uns 30% de uma nova, considerando a cessação de uso. Porque a gente faz a cessação de uso, troca uma placa interna e ela volta para o cliente como uma impressora não fiscal. Tá? Isso tudo está dentro da lei, a gente pode fazer, mas a gente também conversa muito com o cliente, porque se ela tiver algum probleminha, eu falo, não vale a pena.
é uma impressora com 4, 5 anos de uso. Pega uma nova, tá? Então, às vezes o cliente tem lá, aconteceu com a gente um cliente com 18 caixas e ele lacrou as impressoras e o Estado não deixou usar, porque a CEMIG demorou a liberar. Então, na época, ele lacrou, podia, quando a CEMIG liberou, já não podia mais, o Estado não deixou. Aí valeu a pena ele recuperar essas 18 máquinas, entendeu? Entendi. Então, a gente, em comum acordo com o cliente, a gente chega no consenso. O problema, um segundo maior problema, dúvida que eu tenho sobre certificado A1, que a gente acabou de falar, né, enumerando as dúvidas aí, que eu tenho que ser certificado A1 mesmo. E outra coisa assim que ficou uma polêmica muito grande, sabe, é sobre eu cesso o uso da impressora fiscal ou não. Porque na lei, ela na lei fala assim, a partir de você colocou o NFCE, 60 dias após, todos os cupons fiscais da impressora fiscal, são entendidos como cancelados. Ou seja, há um cancelamento automático. Na lei fala assim, inclusive até acho que foi a AMES mandou um comunicado falando que não precisava cessar o uso. Ok, mas na lei também fala que essa impressora fiscal, se ela não é cessada o uso, ela fica liberada, ela fica aberta no seu CNPJ. Então, vamos falar assim, daqui 3 anos, o Estado vai lá e vê, essa impressora está no seu CNPJ ainda, eu quero saber se essa impressora foi emitida algum cupom desde a última vez. Porque, cara, pensa bem, se aparece um supermercado que usou essa impressora depois, aí desperta lá na Receita, ó, o pessoal está usando, ou algum de outro estado, eles estão usando impressora, está usando impressora fiscal para sonegar, para não passar na FCE. Levanta essa lebre, o Estado vai querer fiscalizar todas as impressoras que estão abertas no CNPJs. Depois de 3 anos, como é que você... Aí você vai procurar uma interventora, o contribuinte vai procurar uma interventora para abrir essa impressora. Essa impressora, possivelmente, bateria com problema, ele vai estar, durante os 5 anos aí, com um problema dentro da empresa dele. Então, até as nossas empresas aqui, que a gente deu baixa nas impressoras fiscais, cessa o uso, que acaba com isso. Cessou, você guarda os documentos e acabou o seu problema, você não tem... Esquece, né? Agora, ficar com uma impressora com cupom cancelado, segurando uma impressora, e também tem, lá na lei, fala sobre até ler os arquivos, que o contribuinte tem que ler arquivo. Agora, que contribuinte vai ler arquivo durante 5 anos? Ele não vai ler arquivo. Então, quer dizer, vai ficar com uma pendência. Essa pendência sempre vai existir. Então, eu penso assim, eu aconselho todos os clientes a cessar o uso da impressora para acabar com o problema. Outro problema, o pessoal pergunta qual que é a diferença de uma impressora fiscal para uma não fiscal. É recorrente essa dúvida, sabe? Então, a impressora fiscal, ela tinha 2 memórias internas. Uma era a memória fiscal, que ela guardava todos os E's, e ela tinha a MFB, que guardava todos os cupons. Já a impressora não fiscal é uma impressora totalmente passiva. O que significa isso? O que você mandar para ela, ela imprime. Ela não guarda nada, não tem memória de nada, ela não guarda. Então, é aquilo. Comecei a imprimir um cupom aqui, estragou essa impressora, tira ela, coloca outra e termina. Está tudo guardado no computador. Tá? Então, a principal diferença, essas são as memórias. Justifica o preço, né? A diferença de preço de uma para outra chega a 4 vezes aí o valor, né? E aquela outra pergunta que você fez no início também é muito recorrente, sabe? Se eu posso usar a impressora fiscal com a não fiscal no mesmo cliente, no mesmo CNPJ. Se tiver dentro do prazo, se ele está dentro do prazo, ele pode usar e é até aconselhável que ele faça isso. Essas, assim, são as principais dúvidas. Eu não sei se você tem alguma nova aí, mas é o meu dia a dia aí, eu convivo com essas dúvidas. Não, muito bom. Então, recapitulando, Wagner, eu acho que seria se atentar aí à questão do cronograma, né? Porque é uma questão de obrigatoriedade, não tem como fugir, né? Não tem como escapar. Se eu estou dentro aí das condições, eu preciso implementar. Dentro do cronograma, eu notei 3 datas aqui, me corrija se eu estiver errado. Nós vamos ter aí fevereiro de 2021, setembro de 2021 e dezembro de 2021. Nós decretamos aí a morte da ECF, né? De forma assim, global.
né? E, obviamente, os clientes não podem deixar para a última hora, né? Sem som de dúvidas. Aí é uma ideia aqui, dentro dos 6 passos, acrescentar mais um passo, fazer de forma antecipada, não deixar para a última hora no cronograma, né? Outra coisa que a gente sempre fala para os clientes é já se preparando. Porque vamos supor uma farmácia, ele tem uma impressora, certo? Então, essa impressora, se ela. Ele já está se preparando, cuidando do cadastro de produto, cuidando do computador, já seguindo os passos. Isso é importante porque se essa impressora dele estraga, a fiscal estragar, não vale a pena consertar. Então a gente já chega para o cliente, olha, se você já está seguindo os passos, deu defeito, porque um problema na impressora fiscal raramente fica menos de R$ 200. Ou seja, é um terço da impressora nova. Então, ele vai se preparando. Deu defeito na impressora, a gente se assusta já põe uma nova. A NFCE. Beleza? Então, dificilmente isso vai chegar lá em dezembro, né, de 2021. Todo mundo tem que Não. se preparar. Sem dúvida. E até assim, a orientação de vocês, já acompanhei alguns clientes, é ir migrando mesmo aos poucos, até, Wagner, porque se precisar de fazer algum investimento, você consegue fazer esse investimento de forma escalonada, né? Se precisar trocar uma máquina, às vezes comprar uma impressora nova, melhorar redes, ou seja, dá para você fazer isso de uma forma planejada. Posso pegar os 6 passos aí e falar, vou fazer um investimento um passo por vez a cada 2, 3 meses. Isso entra dentro do fluxo de caixa da empresa aí para não ser surpreendido lá em dezembro de 2021, né? Claro. Tem outra vantagem também que ficou mais barato, o próprio papel, sabe? Porque o papel Sim, da a impressora bobina, fiscal né? tinha que ter o COTEP, né? Então, hoje, só para o cliente ter uma noção, uma caixa de bobina aí com 30 bobinas, de 40 metros, ela custa, a do COTEP custa aí na faixa de 115, R$ 120 a caixa. Da não fiscal, você compra bobina a partir de R$ 90 a caixa. Então, é outra economia, né? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que nós tivemos aí muito mais vantagens e flexibilidades do que problemas. É natural que a implantação trouxesse aí um pouco de contratempo no início, mas tenho certeza que vocês já estão esfolados com isso e da agora para frente é colher os frutos, né? Não tenha dúvida disso. Ô Wagner, ó, foi muito esclarecedor, cara. Bacana demais bater esse papo contigo. Fiquei muito feliz pela aceitação do convite. E nós estamos vivendo um momento aí bastante cauteloso, bastante preocupante, né? E a frase que a gente tem escutado muito é que, apesar de distante, nós nunca tivemos tão juntos, né? Claro. Então, é bacana poder contar com parceiros assim, para levar informação para os clientes nesse momento de dificuldade, para que eles possam fazer as coisas de forma planejada, não deixar para a última hora. Se tiver investimento que consiga fazer a diluição desses investimentos dentro do fluxo de caixa, né? Então, reunimos aí vários colegas para trazer informações que sirvam de subsídio aí para as tomadas de decisões dos empresários. Eu sei brilhantemente trouxe aí para nós bastante informação. Vou mandar esse roteiro que você fez, já te pedindo aqui para colocar o seu contato no rodapé do vídeo. Se alguém tiver interesse aí em conversar mais sobre isso, tiver interesse em adquirir aí os hardwares, a questão de softwares para implantação da NFCE também, se você me permite, vou colocar aqui. E pedir aí a todos os acompanhantes nossos dos vídeos que deixe lá o like, que assine lá o sininho das notificações para receber todos os vídeos aí, que nós vamos buscar mais parceiros aí para falar de mais assuntos tão importantes quanto esse assunto que nós tratamos aqui com o Wagner hoje da NFCE. Ô Wagner, só para a gente finalizar, deixa um recado aí para os empresários, você, um grande empresário aqui da região, já há um bom tempo empreendendo, o que você acha que nós precisamos fazer para que a gente possa superar esse momento de pandemia e ter sucesso aí no pós-pandemia, porque eu acho que a única certeza que a gente tem é que o mundo pós-pandemia não será o mesmo, né? Sabe, essa incerteza ela é latente, né? A gente não dá para falar assim, olha, isso é aquilo. Eu estou esperançoso, é até bom você ter falado nisso, porque principalmente aí essa semana aí, última semana de abril, essa semana de março, já deu uma melhorada muito legal assim. Que bom, cara. A economia parece que está dando uma reagida, mas a gente também está com um pouco medo, parece que está vindo pode vir uma nova onda. Mas, assim, eu estou muito esperançoso, que eu sei que, apesar de eu estar eliminando um pouco notícias negativas, né? Acompanhar muito televisão está meio complicado, né, sabe? Sem Mas som de eu tenho dúvida. certeza, assim, que uma coisa que eu acho que, do jeito que deu essa caída, a subida também vai ser bem rápida.
É uma frase que eu vi aí, que conta uma história bíblica, que eu gosto bem de falar ela, que deserto é lugar de passagem, né? Não é lugar de morada. E eu acho bem, assim, eu tô seguindo bem essa frase, tô esperançoso, como eu já disse, e acho que é o momento da gente melhorar as nossas... tudo que pode melhorar em termos de profissional, mas principalmente pessoal. A gente hoje está conseguindo olhar mais para o próximo, né? E um recado que eu dou para o empresário é o seguinte: pensa também no funcionário, porque se está ruim para ele, imagina, se está ruim para a gente, imagina para ele, que depende das nossas ações, né? Então vamos pensar e vamos ser um pouco mais humano e superar todo mundo aí junto, né? Que a gente vai passar por isso daí bem. Sem dúvida. Você falou duas palavras aqui, Wagner, que vai muito de encontro com o que eu tenho pensado nesse momento. Primeiro, a palavra solidariedade, né? Talvez a gente não tenha visto nos últimos anos, eu pelo menos em 34 anos, talvez eu não tenha visto um momento onde a solidariedade se fez tão presente quanto agora, nesse momento da pandemia. Eu concordo e compartilho, comungo da sua ideia de que a gente tem que pensar no próximo e se está realmente ruim para nós, quiçá para os colaboradores que estão passando dificuldades e para aqueles que, inclusive, perderam seus empregos, né? Então, eu acho que solidariedade é, de fato, uma das palavras aí do momento, uma das palavras da vez. E você disse também, pelo menos 3 vezes que eu anotei aqui, que você está esperançoso. E eu gosto muito do professor Cortella, ele diz que a gente tem mesmo que ter esperança, mas a esperança do verbo esperançar, e não a esperança do verbo esperar, porque a esperança do verbo esperar é espera, e ficar esperando as coisas não acontecem. Então, acho que o momento também é para a gente amolar o machado, ter esperança, mas do verbo esperançar, para que quando tudo se restabelecer, a gente esteja mais preparado e mais forte para enfrentar os desafios, não é isso? É isso aí. Então, muito obrigado, Wagner. Grande abraço. Apesar de distante, estamos juntos. E o que precisar aí, vamos dividir experiências, compartilhar ideias para fazer com que os empresários tenham bastante informações para se sentir cada vez mais preparados para enfrentar os desafios. Estendo um abraço aí a toda a equipe Criar e Digimac por mim e em breve estaremos juntos, se Deus quiser, para poder pôr o papo em dia e tomar um chopp gelado. Um abraço. Valeu, um abraço, boa noite. Até mais.